A parte de diabetes. O que que acontece? A produção de insulina ocorre aonde? A insulina é produzida no hipotálamo, liberado pela pituitária posterior, e ela vai ter vários efeitos. Um dos efeitos, segundo esse diagrama, é aonde? No tecido adiposo. O que que ela faz? Aumenta a lipólise e a beta-oxidação de ácidos graxos. O que que acontece? O que que é a lipólise aumentada? Aumenta a quebra de gordura. O que que é a beta-oxidação? Transformar os ácidos graxos em energia. Então, esse processo é mediado por alguns fatores, né? As lipases sensíveis ao hormônio e vários mediadores que estão descritos ali embaixo, né? O FET, HSL, mas isso não é importante. Mais importante é a gente entender que a ocitocina pode ajudar, por exemplo, no emagrecimento, tá? Ela pode diminuir o tamanho dos adipócitos, tá? A ocitocina ajuda a manter esses adipócitos num tamanho menor. Por quê? Porque isso está associado a uma menor produção de leptina, que pode levar a uma menor resistência à insulina, né? O que que acontece? Maior produção de adiponectina, aumenta a sensibilidade à insulina. Quanto menor o adipócito, mais adiponectina é produzida. Maior sinalização também de saciedade. Eu ainda tenho os efeitos no fígado e nos músculos, tá? Relacionados também a aumento da sensibilidade à insulina e aumento da captação de glicose pelo músculo. Então, vai ter um efeito de maior produção de energia a partir dessa glicose. Tem o efeito no pâncreas ainda, liberação de insulina. A ocitocina pode estimular a liberação de insulina, tá? Através da proteína C quinase, tá? Então, eu tenho aumento na liberação de insulina, só que ao mesmo tempo eu tenho uma capacidade aumentada da regeneração de células beta pancreáticas. Então, na resistência à insulina, na captação de glicose pelo músculo e recuperação das células beta pancreáticas aí quando eu falo da insulina. Olha que interessante, a ocitocina tem relação direta com o olho seco, síndrome do olho seco, dor ocular. Esse estudo fala o quê? Esse artigo explorou aí, né, como ocorre a ativação dos receptores de ocitocina e secretina e como eles podem aliviar a síndrome do olho seco e reduzir assim a dor ocular. Quando a gente analisa aí, né, a imagem, o diagrama, a gente vê que existe a presença de receptores de ocitocina lá no olho, e isso pode fazer, por exemplo, com que ocorra um aumento da produção lacrimal, tá? Quem faz uso de ocitocina pode sim aumentar a produção de lágrimas, certo? Redução da dor. Por que que ocorre a diminuição da sensibilidade à dor ou hipoalgesia? A ocitocina reduz a sensibilidade à dor a partir do momento que ela consegue interagir com receptores nociceptores, que são o quê? Receptores que modulam a dor, tá? Então, eles modulam a dor normalmente através de GABA, certo? E a ocitocina consegue reduzir, então, a dor e também reduzir processos inflamatórios. Aqui nesse estudo, eles mostraram que a ocitocina é capaz de reduzir processos inflamatórios no olho, contribuindo, então, para a redução da síndrome do olho seco. Fernando, tem mais funções da ocitocina? Gente, se vocês pegarem o que a ocitocina, até uns anos atrás, e a gente posso falar aí, até uns 10 anos atrás, não tinha muito estudo. Porque quando eles escreveram a primeira vez a ocitocina, ela era só para a parte de reprodução, né? Produção, ejeção do leite, não tinha função, né? Não tinha função para ela. E nos últimos anos vem sido muito estudada. Então, no sistema nervoso, reduz inflamação, tá? Reduz inflamação da micróglia. São células imunológicas aí do sistema nervoso central. Então,
proteção do sistema nervoso central, redução da neurotoxicidade. Então, eu tenho muito dano oxidativo no cérebro. E eu posso ter proteção com a ação da ocitocina. No sistema imunológico, tem várias funções. Bloqueio da atividade aí de células inflamatórias, redução da atividade da NADH, NADPH, Understand these three oxidase, numeric tá? O codes, que and faz? you will have Diminui a the produção keys de to the espécies reativas universe. de The first one oxigênio, is the binary certo? code, Inibição do which NF-κB, shows a us principal citocina pró-inflamatória, por isso regulação do how the processo physical inflamatório. universe Atua no operates. sistema It's all respiratório, zeros and atua no ones, sistema interacting metabólico, já and falei, atua self-replicating no into sistema infinity. renal. Tá? A A ocitocina tem a constant capacidade de interplay of aumentar os níveis de opposites, always seeking the glutationa, balance. um The second one is antioxidante, the né? O nosso 369 antioxidante mãe, code, or the redução da Tesla code, inflamação that na grants you access into those pielonefrite, forces tá? Então, that act upon the physical infecção world to urinária, create physical infecção reality. And the third renal, one is the né? angel code Pielonefrite, that aquela que allows dá o soquinho access nas to costas the angelic e realm, or o the paciente unified grita field. de dor, certo? Então, ajuda a reduzir a inflamação aí nos rins associada à pielonefrite. Músculo esquelético também tem função, formação do sistema ósseo, tá? Sistema gastrointestinal, principalmente em colites ulcerativas, ajuda a aliviar os sintomas da colite ulcerativa. Ocitocina reduz a produção de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, no sistema gastrointestinal. Tem aplicações no sistema cardiovascular. Fernando, se reduz estresse oxidativo e inflamação, tem aplicação no sistema cardiovascular. Claro que tem aplicação no sistema cardiovascular. Da onde que surgiu a ocitocina, tá? Da onde que surgiu a ocitocina? A ocitocina, na verdade, foi sintetizada pela primeira vez no início de 1900, tá? Onde foi demonstrado aí que os extratos da glândula pituitária da hipófise poderiam ser usados para induzir as contrações uterinas e a ejeção de leite. Eles fizeram o que a gente faz com o extrato de tireoide hoje, eles fizeram com o extrato de hipófise. Em 1928, Ernst e Berta identificaram as maiores células do hipotálamo, chamando-as de neurônios magnocelulares, né? Só que eles não identificaram os produtos químicos. E daí os produtos químicos aí relacionados a esses neurônios, produtos químicos comportamentais, secretados pelos neurônios magnocelulares, não foram identificados até que Vicente Duvenui sintetizou a ocitocina em 1953 e a vasopressina em 1954. Por isso que eu falo que os estudos são muito recentes, as moléculas foram descobertas muito tempo depois aí, né? Ó, Duvenui recebeu o Prêmio Nobel de Química pela primeira síntese de um hormônio polipéptico, que é a ocitocina, né? Naquela época, fumar charuto ganhava o Prêmio Nobel de Saúde, né? De Química aí, por uma molécula de saúde, e fumava charuto, né? Mas aí, a ocitocina, o que é a ocitocina? Se for pensar nela na estrutura química, é um peptídeo formado por 9 ácidos animados, tá? Aminados, tá? 9 aminoácidos, então, formam a ocitocina. Então, esse hormônio péptico, a estrutura aí mostra, né, a estrutura química da ocitocina, tatuada aí nas costas de uma pessoa, né, com os aminoácidos envolvidos. E quais são os aminoácidos envolvidos? Está aqui do ladinho, né? Cisteína, tirosina, isoleucina, glutamina, asparigina. Depois repete mais uma molécula de cisteína, prolina, leucina e glicina. Esses são os aminoácidos que formam a ocitocina. Fernando, por isso que o mix de aminoácidos essenciais, Mixrite, faz tão bem. Gente, por quê? Porque aí eu tenho aminoácidos essenciais e esses aminoácidos essenciais também produzem os não essenciais. Será que quando eu estou tomando aumenta a produção de ocitocina? Desses e outros hormônios dependentes de
aminoácidos. A cisteína, por exemplo, né, aqui na estrutura, que é a primeira molécula, tá? Ela está presente ali, né, na primeira molécula e também numa posição intermediária. Por que ela é importante? Cisteína tem sulfeto, tem enxofre, é ponte de disulfeto, para formar essa estrutura molecular. Depois, o que eu tenho? Eu tenho a tirosina. A tirosina, tá? A tirosina, a isoleucina, a glutamina, tá? Elas vão ter respostas relacionadas à solubilidade, mas também importante para a ligação ao receptor, tá? Ao receptor. A prolina não está ali por nada. A prolina ela faz uma torção para que seja possível a ligação. Sabe aquela farmacologia chave e fechadura? Né? Então, é por isso. A leucina, mais uma vez, né? A isoleucina e a leucina é um aminoácido hidrofóbico que contribui para a interação com o receptor. Sem essa leucina, não liga no receptor. Então, todo esse emaranhado de aminoácidos é importante justamente para quê? Para que eu tenha a função aí da ocitocina. Então, essa estrutura é crucial para a função biológica. Claro que aqui é uma estrutura, né, unidimensional, lá ela está numa estrutura tridimensional que se liga ao receptor, tá? E a formação dessas pontes de sulfeto, né, a solubilidade dela, a estabilidade dela é essencial para essa capacidade da ocitocina se ligar ao seu receptor. E como diz a tatuagem, né? Trust me, acredite em mim, né? Então, tá aí, a ocitocina funciona e tem muita aplicabilidade. Bom, como é que a ocitocina é transportada, né? Eu falei da solubilidade, tem alguns aminoácidos que são importantes para a solubilidade e para a solvatação. Fernando, vamos lá. Solubilidade, tudo bem, já ouvi falar, mas solvatação, o que acontece? Solubilidade, a ocitocina é solúvel em água devido à presença de grupamento amina, grupamento carboxila e grupamento hidroxila, que estão nos seus aminoácidos, certo? Então, essa estrutura cíclica que ela é formada, né, tridimensional, devido à presença das pontes de disulfeto, tá, do resíduo de cisteína, podem influenciar a solubilidade, tá? Ao minimizar a exposição dos grupos hidrofóbicos presentes na estrutura, certo? Essa solubilidade, ela é importante para o efeito. Já a solvatação, o que é solvatação? Tá? Como a ocitocina tem partes polares e partes apolares, tá? Tem grupamentos ali dos aminoácidos que não são solúveis em água, ela cria como se fosse uma camada, né, de interação, ou seja, a ocitocina é rodeada por moléculas de água que formam uma camada de solvatação. Essa interação é facilitada por pontes de hidrogênio, que é presente nos grupamentos hidroxila, por exemplo, no grupamento metila, e faz com que essa água interaja por solvatação, tá? Então, é as duas formas que ela vai estar solúvel para que ocorra o transporte. E como é que é o transporte? Transporte é na corrente sanguínea, onde ela está solvatada, está solúvel pelas moléculas de água presentes no plasma. Fernando, ela se liga à proteína? Vou falar mais para frente, mas se liga à proteína também, tá? Para quê? Para facilitar o transporte e principalmente para proteger a ocitocina de degradação enzimática, tá? Então é importante que ela não sofra degradação enzimática, por isso que às vezes ela vai estar ligada a uma proteína. Difusão, tá? Ela também, devido a essa solubilidade, ela se difunde facilmente através das membranas celulares. Fernando, eu tenho o mesmo efeito de fazer sublingual, de fazer oral, de fazer nasal? Sim, tá? É o mesmo efeito. Por quê? Porque como a solubilidade dela é alta e ela tem essa capacidade de solvatação, ela consegue atravessar as membranas celulares, tá?
facilmente para agir no receptor, para ser absorvida. Só uma coisa que é importante, se for colocar em cápsula, tá? Coloque em cápsula gastroresistente, porque a ação dela é pH dependente, então ela não pode, se ela chegar no ácido do estômago, ela sofre degradação, tá? Então é importante estar em cápsula gastroresistente por questão de proteção, tá? De proteção da ocitocina. Sublingual, nasal, sem problema nenhum, tá? É fácil, né? Fácil não é, por quê? Porque eu preciso ter os agentes protetores nos recipientes, né? Então, muitas vezes é feita uma ocitocina que não funciona, tá? Então, é simples, mas não é fácil, né? Então, tem que tomar cuidado aí também no processo produtivo na farmacotécnica, certo? Então, a solubilidade e a solvatação são fatores críticos a considerar para garantir a estabilidade e a eficácia do hormônio ocitocina, certo? Bom, o que a gente tem mais aqui? Ligação com proteína, tá? A neurofisina. A neurofisina é a proteína carreadora específica, certo? Ou ela pode estar ligada também à albumina, que também pode carrear, tá? Levar através da corrente sanguínea. Quando ela está ligada a uma proteína, ela é mais estável, tá? A neurofisina é a proteína que liga especificamente à ocitocina durante seu processo de síntese. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem, ó. Aqui é uma publicação falando justamente sobre isso, né? Ela sofre, né? Ela está ligada à proteína neurofisina, depois ela sofre uma hidrólise, tá? Depois endopeptidases fazem a quebra e liberam unicamente o quê? A ocitocina, tá? Então, através desse processo de ligação, tá? Eu tenho a liberação da ocitocina. Fernando, mas por que está ligado a uma proteína? Por causa da questão da estabilização, tá? Porque a ocitocina se degrada prematuramente, muito fácil. Se ela se liga a uma proteína, ela tem um tempo de durabilidade maior. Então, por isso, tá? A gente fala aí dessa questão de ligação às proteínas. Fernando, o que essa tela de erro deu problema na aula? Não, tá? É o erro de análise no início dos estudos da ocitocina. O que eles fizeram? As primeiras investigações focaram, né, a ocitocina como um hormônio reprodutivo feminino que estava envolvido principalmente no parto e na lactação, sem consequências conhecidas para os homens, e isso pode ter diminuído o interesse inicial pela molécula. Por isso que não se estudava tanto a ocitocina como se estuda hoje em dia. E a ocitocina tem efeitos no homem. A ocitocina é conhecida aí como hormônio do amor, desempenha diversos papéis importantes aí no corpo masculino, tá? Influenciando, por exemplo, tá? Ela é liberada durante a ejaculação, tá? E isso é importante porque movimentação dos espermatozoides. A ocitocina liberada durante a ejaculação facilita, não é facilita, né? Ela contribui para a movimentação dos espermatozoides. Então, ela facilita a contração dos ductos eferentes, tá? Da próstata e ajuda nesse transporte. Opa, então ocitocina é interessante para um homem, né, com dificuldade aí, né, baixa motilidade do esperma. Sim, tá? Vai ajudar, sim. A ocitocina pode potencialmente afetar aí a ereção e a experiência do orgasmo. Tem efeito positivo na ereção e possivelmente através da sua influência nos vasos sanguíneos e no relaxamento muscular, ajuda no processo de ereção, tá? Tem um estudo que fala que é muito interessante, que ele fala que quando usa a ocitocina, ocorre uma intensificação da experiência do orgasmo. Então, contribuindo aí para a sensação de prazer e bem-estar durante a atividade
sexual. Isso tanto nos homens quanto nas mulheres, tá? A ocitocina é conhecida como hormônio do amor aí, né? Já tinha falado essa parte, desempenhando um papel aí na formação de laços sociais e emocionais também. Fernando, mostra um artigo aí dos vários mecanismos de ocitocina. Olha aí, gente, existe uma complexidade nas vias de sinalização do receptor de ocitocina. Esse artigo traz as várias vias, tá? E daí o que acontece? Eu posso falar das várias vias? Posso. A gente pode detalhar essas várias vias? Pode. Olha aí, maturação do folículo ovariano. Opa! Então, a ocitocina desempenha um papel importante, tá? Por quê? Porque ela influencia a liberação de hormônios reprodutivos. Ah, ela atua também nos cardiomiócitos. Como assim, Fernando? Regeneração através da ativação de células tronco, o que pode ser benéfico, por exemplo, num paciente pós-infarto ou algum tipo de lesão cardíaca. Seria interessante. Por quê? Porque ela vai estimular a atividade das células tronco cardíaca, contribuindo aí para uma possível reparação do tecido cardíaco. Manutenção da pluripotência das células troncos embrionárias. É rejuvenescedor? É rejuvenescedor. Tem aplicação na saúde intestinal, como eu falei, principalmente na colite ulcerativa, tem muitos estudos. Efeito ansiolítico, sim, ajuda a melhorar o bem-estar, né? Promove a sensação de calma, reduz a ansiedade. Tem efeito no metabolismo ósseo? Também tem, tá? Por quê? Porque pode afetar o metabolismo ósseo, principalmente na via de receptor de ocitocina, que está presente aí na célula, né? Na célula de formação óssea, né? Osteoblastos, osteoclastos, assim como são modulados por estrogênios, né? Principalmente por estradiol e também por progesterona, a ocitocina também pode modular o metabolismo ósseo. E a cascata continua, tá? Separei alguns itens que são importantes. Bom, existe uma correlação muito grande entre o sistema ocitocina e o sistema vasopressina. Na verdade, o sistema ocitocina-vasopressina é uma parte fundamental do complexo sistêmico neuroendócrino do nosso sistema humano, tá? Então, ele é uma parte integral. E daí a gente tem a ocitocina e tem a vasopressina. Muitas vezes esses dois atuam em conjunto, tá? Em conjunto. Por quê? Porque a origem, principalmente produzida no hipotálamo, também produzida no hipotálamo. Liberação, glândula pituitária posterior. Liberação, glândula pituitária posterior. Só que a única coisa que difere uma da outra aqui é as funções, tá? Tem funções diferentes quando a gente fala de ocitocina, certo? E fala de vasopressina. Então, é uma integração do nosso sistema neuroendócrino, tá? Então, ele faz a integração dos sinais aí do sistema nervoso e o sistema endócrino como forma de manutenção da homeostase. Não vou falar das funções principais, porque a gente vai falar aí ainda mais sobre isso, né? Não é simples, não é fácil, mas convenhamos, né? É divino viver. Eu trouxe essa reflexão sobre a, aonde a vida, né, captura perfeitamente a essência do papel da ocitocina em nossos corpos, né? A vida, com toda a sua complexidade, né, e desafios, é enriquecida por processos biológicos que, embora possam ser intrincados, né, são essenciais para a nossa essência e bem-estar. E a ocitocina é um desses fatores. Então, é divino realmente viver, né? Então, tá aí um pensamento que tem muita relação, né? Porque a gente fica pensando
só numa coisinha, não, é muita coisa dentro do sistema e tudo isso está integrado, tá? Ocitocina, vasopressina, então esse sistema interage com o eixo hipotálamo pituitário adrenal, o eixo HPA, bem como com acetilcolina, com GABA, com glutamato, com opioides, com canabinoides, com catecolaminas, com indolaminas, com esteroides. Existe uma interação muito grande da ocitocina com todos esses mediadores, tá? A gente podia falar de cada um deles, né? Mas, por exemplo, a ocitocina pode aumentar a liberação de opioides endógenos, potencializando, por exemplo, o alívio da dor, tá? Ela pode agir nos receptores endocannabinoides, afetando a regulação emocional, o alívio da dor. Ela pode agir nas catecolaminas, por exemplo, ajudando a regular a resposta ao estresse e a pressão arterial. Ela pode agir nas endolaminas, né? As indolaminas aí, que é o que? Serotonina, por exemplo. Tá, pode, né? E pode contribuir para os seus efeitos aí de humor e ansiedade. Por isso é um regulador neuroendócrino, tá? A ocitocina. Deem mais valor para a ocitocina. Ela tem um papel muito interessante. Olha esse trabalho, o que que fala, né? O papel da disfunção da ocitocina e vasopressina no comprometimento cognitivo e transtornos mentais. O que que esse artigo traz? Ele discute, né, sobre a disfunção da ocitocina e da vasopressina e como ela pode influenciar o eixo HPA, tá? Afetando a liberação de cortisol. Então, eu preciso, muitas vezes, de ocitocina para melhorar a liberação de cortisol. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma resposta afetiva que ajuda a liberar ocitocina, eu melhoro a liberação de cortisol. E isso acaba contribuindo, né, para o processo de prevenção, né, prevenindo comprometimento cognitivo, prevenindo transtornos mentais. E na figura ao lado, nesse diagrama, eles mostram justamente essa relação, né, do eixo HPA, do estresse, da liberação do cortisol e o papel da ocitocina, que tem um papel, então, modulador na resposta ao estresse. Então, ela frequentemente ajuda a atenuar a liberação do cortisol. O que é ser liberado numa bomba, ela vai fazer com que libere aos poucos, tá? Então, principalmente na fase 1 do estresse da adrenal, que é o aumento do cortisol, ela vai ajudar a controlar a liberação desse cortisol. E, claro, cortisol em excesso faz o quê? Aumenta os problemas cognitivos, certo? Aumenta a demência, aumenta os problemas neurológicos. Por isso aí a presença da ocitocina e esse efeito, certo? Bom, aqui eu tenho um livro, o livro do Kansen, que é Happy Brain, né? Então, um cérebro feliz, tá? O Kensel, que ele se propôs nesse livro a explicar como melhorar o desempenho cerebral, né? E como aumentar a sensação, tá? De felicidade. Então, o que que ele fala, né, nesse estudo? Ele fala dos vários neurotransmissores, dopamina, serotonina, ocitocina, e como existe uma correlação entre eles. Por quê? Porque quando eu falo de acetilcolina me lembra memória. A ocitocina e a vasopressina podem interagir com a via da acetilcolina, influenciando aprendizado, memória e funções autonômicas. A ocitocina pode agir também na via de GABA, regulação do humor e estresse. Pode agir na via do glutamato, melhora da excitação neuronal, aprendizado e memória. Pode agir na via dos opioides, dor e bem-estar emocional, endorfina, tá? Pode ter relação. Canabinoides, endocannabinoides, regulação do apetite, do humor e da dor, tá? E continua fazendo relação com catecolaminas, indolaminas e com os esteroides. Então, a ocitocina pode deixar o nosso cérebro mais feliz. E eu pergunto para vocês, quantos receptores de ocitocina vocês têm? Por que isso, Fernando?
Você é uma pessoa mais sociável ou você é uma pessoa mais né, não, antissociável, vamos dizer assim? Fernando, eu gosto de conversar, eu converso com todo mundo, eu sou bem sociável. Fernando, para mim atender até o meu paciente é difícil, tá? Eu pergunto isso por quê? Porque o sistema ocitocina-vasopressina, ele pode mudar ao longo do tempo, especialmente em respostas a estímulos sociais e ambientais, tá? Então, o que acontece? Eu posso ter menos receptores de ocitocina. Então, muitas vezes, vocês vão ver isso, tá? Eu uso uma ocitocina de uma dose de 8I, o paciente tem uma resposta muito boa. E tem paciente que eu preciso de uma dose maior. Possivelmente, o número de receptores nesse paciente que precisa de uma dose maior de ocitocina é porque ele tem menos receptores de ocitocina. Agora está explicado. Eu tenho menos receptores de ocitocina, por isso que eu não sou tão sociável. Pode ser, tá? Pode ser realmente. Ou pode ser uma baixa produção de ocitocina endógena. E os estudos mostram, né? Pesquisas mostram que variações genéticas podem afetar a expressão de receptores de ocitocina e podem estar relacionadas a diferentes individualidades na sociabilidade, na empatia e nos comportamentos sociais. Fernando, variações genéticas é epigenética, tá? Eu posso ter polimorfismo do gene do receptor de ocitocina. Então, eu posso ter uma quantidade de receptores e uma pessoa pode ter uma outra quantidade de receptores. Isso pode estar relacionado ao autismo, a TDAH? Pode. Eu posso ter fatores epigenéticos que causaram polimorfismo no gene do receptor de ocitocina e a pessoa, né, a criança lá com TDAH, a criança com autismo, pode ter um número menor, tá, de receptores. Então, o número de receptores de ocitocina, escuta aqui, ó, o número de receptores de ocitocina pode variar significativamente entre indivíduos, influenciando a sociabilidade e a capacidade de formar conexões emocionais. Não tem aquela criança com TDAH ou aquele jovem, né, que tanto faz. Pode sim ser uma variação significativa no número de receptores de ocitocina, tá? Então, tanto fatores genéticos, epigenéticos, né, os fatores ambientais, eles participam da regulação do sistema ocitocina-vasopressina. Então, eu tenho uma alta complexidade nesse sistema, se a gente for pensar aí já em fatores genéticos e epigenéticos alterando o número de receptores. Agora eu entendi porque eu sou grosso. Não, não é isso. Não é isso, né? Mas existe sim. Olha esse estudo, né? A modificação epigenética do gene do receptor de ocitocina está associada ao processamento de emoções no cérebro infantil. O que esse artigo fala? Ele discute como, escuta aqui, ó, como a metilação do gene do receptor de ocitocina está associada ao processamento de emoções em crianças. A modificação epigenética é um mecanismo pelo qual o ambiente pode influenciar a expressão gênica sem alterar a sequência do DNA. Essas modificações podem ter um impacto significativo no desenvolvimento neuronal e comportamental. Fernando, metilação, então, é um fator importante. Gente, é um dos fatores mais importantes, principalmente na síndrome do espectro autista. Tem que metilar a criança. Muitas vezes a criança tem deficiência de B12, de B9, de B6, tá? Fatores de metilação faltam. Então, a metilação no gene, se a gente for ver o gráfico aqui, né? O eixo X é o percentual de metilação do gene do receptor de ocitocina e no eixo Y a mudança na
concentração da oxihemoglobina no córtex pré-frontal direito, certo? Quando eu pego ali a linha amarela, representa uma associação positiva entre a metilação e a mudança na concentração do receptor de oxihemoglobina, é o receptor aí, então, da ocitocina. Quando eu pego o vermelho, tá? Representa uma associação negativa mais forte entre a metilação e a mudança na concentração para outra expressão emocional. E o verde representa uma associação negativa moderada aí para outras expressões emocionais específicas. Quando eu aumento a metilação, eu aumento a expressão do gene relacionado ao receptor de ocitocina. E, por consequência, o que melhora? Melhora as características do indivíduo, tá? Então, tem uma característica muito importante aí, essa modificação epigenética aí do gene do receptor de ocitocina é importante aí no desenvolvimento emocional, na resposta neuronal, então, dos nossos pacientes. Aqui o papel dinâmico da ocitocina ao longo da vida. O que acontece? Na infância, né? Vamos começar aí no feto, né? Durante o desenvolvimento fetal, a expressão dos receptores de ocitocina começa a se estabelecer. Por isso que, muitas vezes, alguma coisa durante a gestação pode refletir numa menor expressão de receptores de ocitocina. O bebê, nos primeiros anos de vida, a expressão dos receptores aumenta, mas o grande problema aí está na criança, tá? Depois, essa expressão dos genes do receptor de ocitocina vai diminuindo e aumenta novamente na fase adulta, ali na fase de idoso, tá? Então, os idosos, a expressão dos receptores pode aumentar, possivelmente refletindo a capacidade de suporte emocional e social nessa fase. Pô, se a gente for pensar, né, ficar velho não é fácil. E daí aumenta a expressão de receptor de ocitocina. Ah, gente, olha aqui, que problema sério que a gente pode estar criando nas crianças, né? Eu posso estar criando um problema sério aqui, ó, de não estimular a produção, né, a expressão de genes que vão expressar o receptor aí da ocitocina. E olha quanto problema a gente está tendo nessa fase relacionado à sociabilidade, aos problemas, tá, da adolescência ou da fase adulta podem estar acontecendo aqui. Por quê? Porque se eu tiver uma expressão menor dos genes, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma expressão menor e vou ter mais problemas. E daí entra um outro estudo que é muito bacana, tá? Bacana no ponto de vista do estudo, né? Mas é triste ver isso, tá? Esse estudo, por exemplo, explora como a regulação epigenética do gene do receptor da ocitocina está associada à resposta neural durante a atenção social seletiva e como isso pode estar relacionado com transtorno de ansiedade social. O que eles levantam aqui nesse estudo? Um dos principais fatores, metilação do DNA, a regulação epigenética. Eu tenho influenciado diretamente a expressão do gene do receptor de ocitocina. Então, a metilação é um processo que pode silenciar esses genes, impedindo aí a sua expressão, certo? Bom, depois eu tenho vários outros fatores aí relacionados, mas o que eu quero mostrar para vocês é que cada vez mais a gente tem transtorno de ansiedade social, fobia social, distúrbio prevalente aí que afeta principalmente as crianças. Se eu pegar os dados epidemiológicos, tá? Por exemplo, né, dos Estados Unidos tem mais publicação, adolescentes na faixa de 13 a 18 anos, a prevalência aí é em torno de 9,1% das crianças, tá? Com ansiedade aí, né? Com crises de fobia social.
Peguei um estudo do Brasil sobre o transtorno de ansiedade. Esse artigo fala justamente sobre isso, né? A prevalência dos adolescentes, né? A cor azul é para meninos, desculpa, a cor verde é para meninos e a cor azul é para meninas. Prevalência nas meninas é maior do que nos homens, tá? E daí a prevalência nos meninos, olha, em 12 anos é de 18%, nas meninas de 28%. Aquele estudo que eu falei de 9% dos Estados Unidos não tem nem correlação aqui, né? O estudo mostra que a gente tem uma alta prevalência de transtornos de ansiedade. E isso está relacionado ao quê? Possivelmente a uma deficiência de ocitocina, uma menor expressão dos genes dos receptores de ocitocina e ainda a gente tem resistência à ocitocina. Como assim, Fernando? Igual eu tenho resistência à insulina, eu posso apresentar também resistência à ocitocina. Principais fatores: genéticos, epigenéticos, experiências de vidas, traumas, tá? Por isso que a gente fala muito da questão dos traumas, né? De fazer terapia neural, por exemplo. Na verdade, eu recupero, né, esse processo de experiência de vida e eu diminuo essa resistência da insulina ao seu receptor. Eu aumento a sensibilidade à insulina. Então, muitas vezes eu preciso ver o fator traumático, a diversidade que teve na infância, né? Essa experiência com estresse crônico e também avaliar os fatores epigenéticos aí que estão diminuindo a expressão do gene de ocitocina. E tem problema da ocitocina na resistência do receptor? Não, eu posso dar ocitocina para tentar melhorar o quadro do paciente. Esse artigo aqui explora, por exemplo, as vias anorexígenas que suprimem o apetite. Agora eu cheguei no ponto, né, que todo mundo gosta. Ocitocina ajuda no emagrecimento? Vai ajudar também no emagrecimento. Por quê? Pacientes obesos têm maior resistência da ocitocina no receptor e tem menor níveis de ocitocina, tá? Então, pode melhorar. Por quê? Principalmente porque ele vai atuar também no mecanismo compensatório. A maioria das pessoas hoje tem obesidade por um mecanismo de compensação. Lembra, eu falei em algumas aulas, e eu sempre conto isso, numa avenida que vai para minha casa, uma pizzaria botou um outdoor. Nesse outdoor falava assim, ó, hoje você merece aquela fotona daquela pizza, né? O que acontecia? É mecanismo compensatório. Hoje eu mereço. E daí eu vou lá e como. Hoje eu mereço, eu vou e como. E a ocitocina trabalha muito bem esse mecanismo compensatório, tá? E aqui um outro artigo falando sobre o efeito da ocitocina na regulação do apetite também e ingestão alimentar, tá? Do International Journal of Molecular Science. Então, regulação do apetite, tá? Por que que atua regulando o apetite? Esse trabalho fala justamente porque ela age, tá? No centro de controle do apetite no cérebro, certo? Os estudos mostraram que a administração da ocitocina pode reduzir a ingestão de alimentos, principalmente alimentos ricos em calorias. Isso vai diminuir o consumo calórico. A ocitocina pode diminuir a ingestão de alimentos, provendo sensação de saciedade. Por quê? Porque ela atua nos circuitos neuronais que regulam a sensação de fome e saciedade. E tem vários outros mecanismos aí importantes. Aumenta o gasto calórico, aumenta a expressão da proteína UCP1. O CP1, que é eliminação de um fóton de energia toda vez que produz ATP. Então, calor, termogênese, a ocitocina também ajuda nesses mecanismos aí relacionados a emagrecimento. Ocitocina salivar em pacientes autistas e em pacientes com deficiência intelectual, tá?
que eles viram nesse estudo? O objetivo desse estudo era investigar os níveis de ocitocina, tá? Os participantes aí coletaram a saliva, um grupo placebo e um grupo tratado, tá? O que eles viram? Que os pacientes do grupo com deficiência intelectual e com transtorno do espectro autista demonstraram menor nível de concentração salivar de ocitocina em relação direta entre os valores máximos indicador e a gravidade do transtorno autista. Quanto mais grave a síndrome do espectro autista, menos ocitocina tinha na saliva do paciente. E a gente tem os desafios, né? Os desafios para medir a ocitocina. E eles fizeram uma analogia nesse artigo que eu achei muito bacana, que é os homens cegos e o elefante, né? Que é cada um tem uma visão. Então, é um problema sério, tá? Eu tenho uma variabilidade biológica muito grande da ocitocina. O método de medição, tá? Tem que ser na saliva e tem que ser por cromatografia líquida, tá? Não dá só para ser por imunoensaio. E a interpretação dos dados, né? Então, existem vários fatores, certo? Mas eu sempre digo, qual é o melhor resultado? Testa, usa, o paciente melhorou a clínica, é indicativo de que ele estava com deficiência de ocitocina. Administração oral de citocina e a atenção social, né? O que eu tenho ali em relação a isso? Na verdade, esse estudo fala da administração oral e intranasal. E o que eles viram, tá? Não tem diferença, não tem diferença nos resultados quando eu falo do tratamento. Os pacientes, tá? Teve um grupo de pacientes humanos que receberam ocitocina por via oral ou intranasal. E as medições foram realizadas aí pela atenção social, usando tarefas de comportamento, né? Aquelas atividades neuropsicológicas que avaliam a capacidade de focar em algum estímulo social relevante. E a eficácia foi igual para ambos os tratamentos, certo? Então, mostrando aí um efeito bacana da ocitocina. Aqui um estudo mostrando um grande conjunto de evidências indica consistentemente que a ocitocina altera a ativação da ressonância magnética funcional nas redes cerebrais de pacientes com transtorno do espectro autista, tá? Eles viram alteração na ressonância magnética dos pacientes com transtorno do espectro autista que fizeram uso de ocitocina. Aqui mais um estudo, né? Um dos estudos incluídos demonstrou uma melhoria estatisticamente significativa na escala de responsividade social e na escala de comportamento repetitivo, quando crianças com transtorno de espectro autista foram tratadas com 20 UI, tá? 2 vezes ao dia durante 6 semanas, 24 UI, 2 vezes ao dia. A melhora dos sintomas persistiu no acompanhamento de até 6 meses. Olha que bacana. Ocitocina intranasal, 24 UI, 2 vezes ao dia durante 6 semanas. Aqui mais um estudo mostrando o efeito da ocitocina, tá? Na questão de déficit social. Então, tratamento intranasal com ocitocina para déficit social e biomarcadores de resposta em crianças com autismo. O que foi visto? Melhorou, tá? A questão do déficit de sociabilidade, visível no gráfico, né? O tratamento da ocitocina comparado com placebo. Ocitocina, 40 UI por dia, reduziu o comportamento repetitivo. Mais um estudo clínico, tá? A ocitocina aumenta a duração da fixação do olhar em regiões socialmente relevantes. Isso aqui é uma coisa bastante comum, né? A criança desvia o olhar e os estudos mostram que melhora. Esse é um dos estudos, por exemplo, né, que melhorou esse direcionamento, né, o contato visual durante interação social naturalista em tempo real em homens, tá, com e sem autismo. Então,
mostrando essa relação aí da ocitocina. Aqui um outro artigo mostrando também, né, que doses múltiplas, tá, é eficaz para induzir adaptações duradouras nas principais regiões sociais do cérebro, que duram mais do que o período de 4 semanas de administração real, tá, do in-out, né, com e sem ocitocina. Então, mais uma vez, está mostrando a influência da ocitocina. Por isso que a gente usa a ocitocina, por exemplo, no protocolo de tratamento do espectro autista, transtorno do espectro autista, do TEA, né? Esse é é o protocolo de autismo que a gente usa muito, né? Muito, muito, muito nas crianças com resultados fantásticos, tá? Fernando, mas é um monte de coisa. Por quê? Porque a carnitina, por exemplo, participa do metabolismo energético. Crianças com autismo podem ter deficiência de carnitina. Então, por isso, a carnitina. E isso melhora a função mitocondrial, energia celular. Fernando, metilação. Metilação já entendi, né? Expressão genética, tá? Metilcobalamina e metilfolato pode ajudar na melhora dos sintomas do autismo. Vitamina D, imunidade. Não tem como eu não usar vitamina D no espectro autista, tá? O polivitamínico, ali tem várias vitaminas que são importantes no espectro autista. Não vou entrar em detalhes de cada uma delas. A ocitocina pode ser spray nasal, pode ser pastilha sublingual, tá? Dosagens de 8 I, tá? Por borrifada, então 2 borrifadas, certo? Pode ser nasal, pode ser borrifada do spray oral, pode ser pastilha sublingual. E a naltrexona, em casos mais graves, tá? Para melhorar o sistema imunológico e os probióticos, né? Porque hoje todas as doenças têm relação com saúde intestinal. Certo, pessoal? Bom, eu vou dar uma pausa nessa aula, tá? Vou dar uma pausa nessa aula e a gente continua ela no próximo módulo. Recording stopped. Bom, pessoal, por que que eu vou parar, tá? Porque a gente tem muito conteúdo aqui ainda para falar, tá? Da ocitocina no estresse crônico. Então, essa aula a gente vai continuar aí na amamentação, secura vaginal. Tem muita coisa ainda sobre a ocitocina, certo? Então, deixa eu ver aqui as perguntas. Ó, pessoal, Thalita botou aqui, não esqueçam do número novo dos pacientes, tá? Então, compartilhem com os pacientes aí o número novo, 48988607654. A gente teve o nosso celular principal roubado, tá? Foi clonado e roubado e a gente não conseguiu recuperar. Então, tem muito paciente que às vezes fala, mas não estou conseguindo aí entrar em contato. Doutor César, que dica a via sublingual tem uma absorção mais rápida e melhor? Os estudos mostram que tanto a nasal, quanto a oral, quanto a sublingual, a biodisponibilidade é a mesma. Eu ainda acredito que a via nasal, a absorção seja mais rápida, tá? Do que até que a sublingual. Um abraço aí, demorado libera ocitocina. Vamos abraçar mais e usar a ocitocina. É isso mesmo, tá? Eu vou mostrar o estudo na parte de libido feminina. Massagear os seios das mulheres aumenta a liberação de ocitocina também. Então, na parte importante, né? Ó, Thalita botou aí, se você quer ser prescritor, parceiro da Maria Rocha, ter acesso aí a mais informações e muitos benefícios com nossos visitadores aí, tá? Pode entrar em contato também, certo? Pessoal, se tem alguém aqui que não participa dos nossos grupos de WhatsApp, tá? Thalita ou a Ju, se quiser colocar aqui também o link do grupo 17, tá? A gente tem 17 grupos de WhatsApp com prescritores. Se você já faz parte de algum grupo, não precisa, tá? Mas coloca o link aqui no chat para o pessoal, né? Se o pessoal quiser, quem está na aula, porque eu sei que
Esse link de aula é espalhado, né, aos 4 ventos. Tá aí, né? Qual a dosagem em relação à libido? Dose inicial, dose máxima. Normalmente começa com 8 I, tá? E depois vai aumentando. Eu já peguei paciente que precisou de 40 UI de ocitocina por dose, tá? Para melhora da libido. Eu vou explicar isso na semana que vem em mais uma aula, tá? Se a ocitocina baixa, o cortisol pode ser usada nos pacientes com fadiga adrenal? Deve. É que eu não cheguei aqui. Eu vou mostrar a inclusão da ocitocina no protocolo de fadiga adrenal. Qual a ação da naltrexona? Melhora do sistema imunológico, tá? Principalmente aqui, função melhora do sistema imunológico. Low dose naltrexone, né? Naltrexona em baixa dose, tá? Posso associar a BUP com ocitocina no tratamento do tabagismo? Pode, tá? Tem homeopatia também, tá? Eu não lembro agora de cabeça as homeopatias, mas pode perguntar lá no grupo, tem homeopatia também para tabagismo que funciona muito bem. Ó, chat do grupo, a Thalita colocou aqui, tá? Quem não participa de algum grupo, pode entrar no nosso grupo aí. LDN, naltrexona somente com prescrição médica, mas dá de usar a naltrexona também na forma de homeopatia, tá? Então, a gente consegue usar também. Certo, pessoal? Então, boa noite a todos. Obrigado por vocês que estiveram aqui conosco, né? E como eu sempre termino as minhas aulas, tem gente aprendendo o que você não sabe, certo? Então, semana que vem, a gente continua aí com a aula de ocitocina, provavelmente na terça-feira, tá? Mas depois eu confirmo com vocês. Até mais, pessoal.